Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade, graça, misericórdia e amor, abençoe a sua vida e a sua família, hoje e para sempre. Queridos, é sempre um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês para esse momento tão precioso de meditação na Palavra de Deus e também oração. É mais um anoitecer com a palavra que está chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. E eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com vocês, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Depois dessa mensagem, eu estarei orando por você, por sua família e pelos pedidos que são deixados aqui nos comentários todos os dias. Se você tem um pedido de oração, já pode deixar aqui nos comentários o nome de alguém que você sabe que precisa de um livramento, de um milagre, de uma resposta de Deus. Agora, queridos, nós precisamos orar com fé e conscientes que Deus conhece os detalhes das nossas lutas. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus conhece as suas lágrimas. Deus sabe o que você está vivendo, todas as dores, as tribulações, as tempestades que você está enfrentando. Ele conhece. E alguém pode até argumentar: pastor, se Deus conhece os detalhes das minhas lutas, por que eu preciso orar? Queridos, existem várias razões pelas quais devemos orar. São muitos motivos. Por exemplo, lá em Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a oração é um ato de obediência. Quando você ora, você está obedecendo à palavra de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer: orai sem cessar. Agora, a oração também é uma declaração de dependência de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu não sou autossuficiente em absolutamente nada. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor transforme essa situação. E a oração também é uma forma de você se relacionar com Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Então, são muitos motivos pelos quais devemos orar. Não podemos desistir de orar, mesmo Deus conhecendo todas as lutas que nós enfrentamos. Amém? E eu quero deixar uma palavra aqui muito poderosa, porque essa palavra fala sobre os grandes feitos de Deus ali no povo de Israel, as maravilhas, algumas coisas tremendas que ele fez naquele povo, e Deus continua fazendo. Ele é o nosso Deus que continua operando maravilhas, continua abençoando a sua igreja, e nós precisamos continuar buscando a sua face em oração todos os dias. Salmo 66, versos 5 ao 7. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Queridos, olha que palavra poderosa. Todos nós enfrentamos desafios nessa vida que muitas vezes se parecem com mares impossíveis de atravessar. Situações que não enxergamos uma saída. No dia que aquele povo estava diante daquele mar, não havia barco, navio, não havia como atravessar aquele mar, não tinha explicação lógica para eles escaparem da morte. Mas tem um detalhe: Deus estava ali, o Senhor estava presente, e o salmista aqui
nos convida a olhar para os feitos de Deus, para as obras de Deus, ou seja, mude a sua perspectiva. Você está diante de um mar? Você está diante de um obstáculo? Porque o mar hoje representa os obstáculos intransponíveis, as situações que nós não conseguimos resolver. Você está diante de um mar intransponível? Ondas violentas estão vindo contra a sua vida? Atrás tem um exército. O inimigo está vindo com toda a velocidade, todo o preparo para atacar você. Olha, clame a Deus. Você vai escapar dessa situação. Não tente entender pela lógica. Não tente atravessar esse mar usando um barco ou a nado. Você não vai conseguir. Você precisa de um milagre. Ou seja, essa situação que você está enfrentando, você só vai vencer se Deus realizar um milagre. Por isso, clame a Ele com confiança, porque Ele está contigo e vai te dar o livramento. Amém? Agora, antes de entender, de tentar compreender, antes de reclamar ou desistir, o convite aqui é: venha contemplar o que Deus já fez e creia no que Ele ainda vai fazer na sua vida. Queridos, se todos que estão aqui, se você que está aqui nesse vídeo, mesmo passando uma luta, uma tribulação, se você olhar para dentro da sua casa, você vai ver Deus agindo e vai contemplar coisas maravilhosas que Deus já fez na sua casa. Eu sei que muitas vezes, diante das lutas que enfrentamos, nós somos tentados a não enxergar o que Deus fez, a esquecer o que Deus realizou. O povo de Israel que estava diante daquele mar, naquele momento, esqueceram que Deus havia realizado milagres poderosos, tremendos, grandes maravilhas no Egito. Diante da luta que eles estavam enfrentando ali, da ameaça de morte, eles não lembravam que Deus era aquele que tinha feito até mesmo fogo cair do céu sobre os inimigos, sobre o Egito. E o mesmo Deus que havia realizado maravilhas no Egito era o Deus que estava ali com eles para livrá-los. Mas muitas vezes, quando estamos diante de grandes lutas, o inimigo tenta nos levar pelo caminho da incredulidade. Mas se você tem o Espírito de Deus no seu coração, você não vai fazer isso. Você tem uma palavra, e essa palavra te garante, ela nos garante que o Senhor pode transformar qualquer mar bravio em terra seca. Deus abriu o caminho onde não havia, e Ele vai também abrir caminho diante de você e conduzir você até a vitória final. Deus fez o impossível diante do seu povo, e Deus pode fazer o impossível para você que está sem recursos, sem força, sem ânimo, sem solução humana. Deus pode dar o livramento para você. Deus continua olhando para a terra, e onde tem um servo dele, aonde tem uma pessoa que crê no seu poder, ele continua agindo. O seu poder governa sobre tudo e sobre todos. Seu nome ainda é tremendo entre os homens. Deus continua sendo o poderoso que faz o inferno estremecer. Esse é o nosso Deus. Quando o Senhor quer, quando Ele decide agir na nossa vida, o mar se transforma em estrada, a rocha em fonte de águas jorrantes, o deserto em lagos, a terra seca em pomar. Eu creio que Deus vai transformar essa estação seca da sua vida em uma grande colheita para a glória do seu nome. Acredite, Deus quer mudar a realidade da sua vida. Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida e na sua família. Eu sei que a situação pode ser difícil, mas o Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser
fazer na sua vida. Agora, eu quero deixar uma palavra aqui para você muito importante. Não somos vitoriosos quando conquistamos. Seja em qualquer área, só podemos declarar que somos vitoriosos quando Deus governa sobre nossa vida. Então eu peço a você, declare aqui nos comentários, escreva: eu me rendo totalmente a Ti, Senhor. Governe sobre a minha vida. Queridos, o mesmo Deus que abriu o mar para aquele povo, o mesmo Deus que realizou tantos outros grandes milagres, é o Deus que abençoa a sua vida. À sua frente pode parecer um caos, mas Deus pode transformar tudo em uma grande vitória. Hoje, não olhe para o tamanho do obstáculo, olhe para a grandeza do Deus que você serve. Celebre a Ele antes mesmo de alcançar a sua promessa, porque quem prometeu é fiel e a seu tempo você receberá uma linda vitória para a glória do nosso Deus. Amém? Que você receba essa palavra e que você crê que Deus pode transformar todos os mares que você tem aí diante da sua trajetória em estradas pavimentadas, em BRs, sem nenhum tipo de obstáculo, para você continuar andando em direção à sua conquista. Deus tem esse poder, só Ele pode fazer isso. Não adianta procurar ajuda, em pessoas, em força humana. As pessoas podem sim nos ajudar, nós temos que fazer a nossa parte humana, natural, mas a vitória vem de Deus. A conquista vem do Senhor. Que você possa buscar em Deus e crer nessa palavra, porque o Senhor, Ele vai agir na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para orar comigo nesse momento, mas antes, se você está aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique no botão inscrever-se, em seguida no sininho, marca a opção todas e deixa o like nesse vídeo para você receber todos os dias as nossas mensagens. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta palavra bendita, gloriosa, uma palavra que fortaleceu o nosso coração, e eu tenho certeza que do outro lado desta câmera tem alguém que recebeu essa palavra, que está sendo fortalecido agora através da oração. E eu quero aproveitar aqui, Senhor, e apresentar diante de Ti todos os pedidos que estão aqui nos comentários. Papai querido, abençoe essa pessoa que está angustiada, aflita, essa outra que está diante de um mar bravio, não tem solução para ela, não tem como escapar dessa situação, é uma crise muito grande no casamento, na família, é uma enfermidade, é uma perseguição, Senhor, é uma aflição, um desânimo, uma angústia na alma dela. Só Deus pode dar o livramento que ela precisa. Então, Senhor, que assim seja. Toque no coração dessa pessoa, restaura o ânimo, a alegria, a motivação. Esse que está enfermo, toca no corpo dela agora, toca no corpo desse homem, dessa mulher, expulsa desse corpo essa doença, essa enfermidade. Essa pessoa que está triste, que está aflita, angustiada, ela não tem mais alegria, está sem esperança, sem expectativa de um futuro abençoado. Pai, muda essa realidade, que essa pessoa se alegre hoje e que ela possa olhar para o seu futuro e vê-lo como um futuro promissor na sua vida e na sua família. Alcança, meu Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, e faça o milagre que eles precisam. Responde, Senhor, a oração dos teus filhos. Nós sabemos que o Senhor conhece os detalhes das nossas lutas, mas oramos declarando que somos dependentes do Senhor e que precisamos do teu milagre. Muito obrigado, continua conosco, abençoando a vida de todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, que o nosso bom
eterno e glorioso Deus continue abençoando a sua vida hoje e para sempre. Um grande abraço, Deus te abençoe, você nasceu para vencer.